Muito bem, seguindo o nosso estudo aqui, estamos estudando a carta de Judas. Estamos nos primeiros versículos ainda. No último estudo, nós ficamos no versículo 4, onde falamos sobre aqueles considerados inimigos da doutrina, da verdade, pessoas que estavam infiltradas apenas para proclamar aquela falso ensino, né? E Judas chama eles, descreve no versículo 4 algumas características dele, né? Judas chama de dissimulados, também fala que são ímpios, são inimigos da graça de Deus, negam a supremacia de Jesus Cristo e que estão destinados à condenação. E, enfim, agora nós vamos para o versículo 5 em diante, onde Judas começa falando da vitória na batalha. Versículo 5 até o versículo 7. Judas dá 3 exemplos do juízo de Deus sobre aqueles que resistem à sua autoridade, aqueles que de alguma maneira se apartaram da verdade. O que Judas está dizendo é que Deus julga os ímpios, julga os apóstatas, os falsos mestres. Os israelitas incrédulos, eles foram enterrados no deserto. Judas descreve isso no versículo 5. Fala dos anjos infiéis que estão presos na concuridão das trevas, né? No versículo 6 ele fala isso. E ainda relembra as cidades ímpias que foram queimadas pelo fogo no versículo 7. Nós vamos olhar aqui algum desses exemplos. Na verdade, vamos ver cada um desses a partir do versículo 5. O exemplo de Israel é retratado no versículo 5, onde diz: Quero, pois, lembrar-vos que, embora estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Eu estava pensando, irmãos, a incredulidade é um caminho de desastre. O final da linha para os incrédulos é a própria destruição. Os pecados de Israel, eles foram registrados para alertar o povo. Paulo fala isso em 1 Coríntios 10 e 11. Aqueles que se apartaram da verdade pereceram no deserto. O deserto tornou-se, na verdade, o maior cemitério da história. Não sei se você já percebeu, já ouviu em algum lugar, cerca de 2 milhões de pessoas foram enterradas naquelas areias daquele seco deserto. E a causa dessa tragédia, nada mais, nada menos do que a rebeldia daquele povo. O salário do pecado, e a própria Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Deus não tomará por inocente o culpado. Aqueles que abandonam a verdade, aqueles que enveredam pelas sendas sinuosas do pecado, terão que enfrentar de igual forma o reto e justo juízo de Deus. Ele ainda segue dizendo no versículo 6, mencionando o exemplo dos anjos caídos, né? E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Irmãos, Deus exerceu juízo, seu juízo, né, sobre aqueles anjos caídos e condenou eles ao inferno. 2 Pedro 2 e 4 fala isso. Deus não poupou os anjos quando eles se rebelaram. E uma coisa é fato, meus irmãos, não se pode zombar de Deus e escapar. Não se pode se levantar contra o Todo-Poderoso e ficar impune. Homens e anjos sofreram o juízo divino. E esse é um alerta muito solene para os falsos mestres, e Judas está deixando isso aqui. Todos aqueles que se desviam da verdade estão arcando uma responsabilidade, um peso muito grande. Na opinião de muitos comentaristas, esses anjos eles deixaram sua posição de autoridade e vieram para a terra. E existem alguns comentários baseados em Gênesis 2, falando um pouco sobre essa situação. Eu discordo com alguns desses pensamentos que existem baseados nesse texto, mas sabe de uma coisa? O fato é que os anjos que pecaram, que insurgiram contra Deus, eles foram punidos e condenados. E sabe, isso é algo real, isso é um fato.
E nós precisamos atentar com isso, atentar da grandeza de Deus e atentar que o juízo de Deus vem. Judas ainda segue dizendo no versículo 7, ele cita o exemplo de Sodoma e Gomorra. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno e sofrendo punição. Eu creio que você conhece, a história dos sodomitas que se entregaram à prostituição, ao pecado, à devassidão, e Deus os condenou ao fogo eterno. Aquelas cidades impenitentes escarneceram da virtude. Eles fizeram uma troça de todos os valores morais absolutos. Eles se entregaram totalmente à prostituição, ao pecado, à imoralidade sexual. E eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você conhece a história. E o resultado foi uma destruição total. O fogo do céu varreu aquelas duas cidades do mapa e outras cidades vizinhas também. Eles foram completamente arruinadas pelo próprio Deus. E o que nós aprendemos nisso? O pecado de Israel foi a incredulidade. O pecado dos anjos foi a rebelião contra a autoridade de Deus. E o pecado de Sodoma foi a indecência moral. E do mesmo jeito, da mesma maneira que Deus julgou os anjos, os estrangeiros e Israel, ele vai julgar os falsos mestres. É isso que Judas está trazendo ao apresentar esses três aspectos aqui de juízo de Deus. Ninguém poderá rebelar-se contra a autoridade de Deus e prevalecer. E esse é um fato, e eu quero deixar essa meditação para nós entendermos, e lembrarmos diante de quem nós estamos, da grandeza do Deus que nós servimos e da seriedade. E que tudo que nós vemos hoje, pessoas se rebelando contra Deus, pessoas brincando com a autoridade de Deus, pessoas mergulhando na indecência moral, pessoas que estão vacilando, sendo incrédulos contra tudo. Um dia o juízo vem, isso é um fato, e que nós possamos permanecer firmes, olhando para Cristo e mantendo zelo pela verdade, pela palavra, obedecendo e sujeitando à vontade soberana de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu peço mais uma vez, com muito carinho, que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, faça um comentário aí embaixo. Isso é muito importante também para o crescimento do canal, para que outras pessoas possam ter acesso também a essa mensagem. Muito obrigado a todos que têm acompanhado as mensagens, têm assistido os vídeos. Deus possa abençoar sua vida grandemente.